Boa tarde, meu nome é Rogério, sou engenheiro de desenvolvimento da PHB Solar. Estou muito feliz de participar desse Fórum GD Sudeste e agora eu vou começar minha apresentação. Então, hoje eu vou apresentar as novas soluções da PHB para o mercado fotovoltaico. Uma breve apresentação da história da PHB. A PHB é uma empresa de 36 anos de história. Ela começou no ramo de fontes chaveadas. Um dos cases bem interessantes da PHB seriam as fontes chaveadas das urnas eletrônicas. Nós fabricamos mais de 90% das fontes, todas as fontes aqui do Brasil. O nome PHB vem das iniciais sobrenomes dos 3 sócios fundadores, Polesso, Wang e Betti, sendo que o senhor Hildo Betti foi um dos coordenadores das normas de inversores fotovoltaicos on-grid no Brasil. E desde 2003 estamos no mercado. Em 2013 nós montamos nosso laboratório, começamos a ensaiar os primeiros inversores. Em 2015 certificamos o primeiro inversor fotovoltaico on-grid no Brasil. A PHB ela oferece ótimos produtos de excelente qualidade, preços competitivos, excelente estrutura para a montagem dos módulos fotovoltaicos, string box, quadro CA, inversores. Temos uma plataforma de vendas bem intuitiva, onde ela sempre busca maximizar custo-benefício com o acompanhamento dos nossos vendedores. Como eu comentei, temos uma engenharia altamente capacitada, com laboratório próprio, um suporte técnico muito eficiente e também assistência técnica local. Então, nós consertamos, realizamos manutenção dos nossos inversores aqui no Brasil e isso nos dá um excelente pós-venda e uma rápida solução de problemas ocorridos em campo. A nossa linha de inversores é uma das mais completas do mercado. Temos inversores da linha monofásica, desde 780 watts até 8.500 watts. Um inversor muito interessante que lançamos, esse inversor de 127 volts, o primeiro do Brasil em 127 volts para a rede 127. O inversor PHB 2900 TNS. Nas regiões do Brasil tem apenas os 127 volts. Ele já possui string box integrado, com 5.000 watts também, e o PHB 8500 também possui string box integrado. Na linha de inversores trifásicos, uma das mais completas do Brasil para a rede 220 127, com exceção do 25 kW, todos os outros inversores eu posso desabilitar o neutro, ou seja, utilizar apenas as 3 fases. Isso faz com que eu tenha flexibilidade nos meus projetos, posso instalar esses inversores onde eu tenho a fase forte aqui em São Paulo e também economizar o cabo neutro. O 21K e toda a linha MT também possui string box integrado. Quanto ao string box integrado, frisamos aqui que nós fizemos uma migração muito bem detalhada seguindo a NBR 16690. Tá? Então, um dos pontos principais que o DPS deve atender internamente, ele deve atender a EN 50539-11, a classe de proteção classe 2 e também ter proteção contra o fim de vida. Tá? Então, o DPS, no seu fim de vida, pode circular uma corrente de fuga por ele, uma corrente mínima pode aquecê-lo e, vamos dizer, ele pode queimar. Então, nesse caso, essa proteção ela desconecta o DPS durante o fim de vida para que isso não ocorra e não cause danos ao inversor nem ao cliente. Também, futuramente, monitoraremos a falha do DPS. Então, se ele ocorrer alguma falha no DPS, remotamente indicaremos essa falha, auxiliando o integrador. O DPS, que é a estrutura de montagem que utilizamos, é a tipo Y, tá? Que protege do positivo do terra, negativo do terra, entre positivo e negativo. Se ocorrer uma falha em um dos DPS, eu vou ter aqui, ok? Não vou parar o meu sistema, vou continuar funcionando. Atente-se, pois todos os DPS devem ter as mesmas características. Aqui um exemplo que você não deve seguir seria utilizar 2 varistores do lado de cima
que não atendem à norma e apenas um que atende. Então, isso não está de forma correta sendo utilizada essa proteção. A chave, o interruptor seccionador e também os fusíveis devem seguir a 16690. Os fusíveis são necessários em PPTs com mais de 2 strings em paralelo. Uma outra solução bem interessante seria o limite de potência na saída do inversor, muito utilizado agora no mercado. Então, eu posso limitar a potência no próprio inversor para redes monofásicas, utilizando apenas um transformador de corrente, um medidor de energia trifásico para redes trifásicas, para apenas um inversor, e para plantas grandes, utilizar o SEC1000 que eu vou apresentar agora. Então, os modos de operação para limite de potência, os principais são limite de potência na saída do inversor. A minha potência máxima fica limitada a esse trecho, tá? E mesmo que a minha carga varie, o meu máximo de potência limitado vai ser essa potência na saída do inversor. Quando eu utilizo um hardware, que nem o transformador de corrente ou o medidor de energia ou o SEC1000, eu limito a minha potência no ponto de conexão à rede. Então, se eu tiver carga, vamos dizer, uma carga consumindo, no local eu consigo extrair a potência máxima do inversor, pois minha potência máxima é limitada nesse ramo. Um outro modo de operação interessante é o Zero Export, ou Grid Zero. Tá? Atentem-se muito bem a esse modo de operação, pois nesse modo de operação, o inversor sempre segue a carga, ok? Então, tem que analisar a minha simultaneidade, que seria a relação entre geração fotovoltaica e carga. Quando eu tenho uma simultaneidade elevada, eu perco muito menos energia, tá, do meu inversor. Um ponto que bem interessante para frisarmos aqui na limitação de potência, por exemplo, um caso prático, eu tenho um disjuntor de 50 amperes, em temperaturas elevadas, sua corrente de proteção pode chegar a 41,5 amperes, tá? Então, se eu limito a potência de saída do meu inversor em 96,4%, sempre essa minha potência será limitada, como citei anteriormente. Mesmo se a minha carga variar, por exemplo, a potência na saída do inversor sempre será 9.020 watts. Nesse caso, estou utilizando um inversor de 8.500 watts, com potência máxima CA de 9.350 watts na saída e 42,5 amperes na saída. Então, esse modo não é um modo que eu aproveito mais a minha energia. Ele só é utilizado em transições que depois eu vou aumentar meu disjuntor e não quero desarmar, por exemplo, na hora, e também algumas análises de sobretensão de saída, essa limitação de potência no próprio inversor é utilizada. Agora, no caso, se eu já utilizar o meu CT90, ok? Um transformador de corrente medindo a minha corrente injetada na rede, a minha potência limitada será nesse trecho. Se eu tiver zero de consumo na minha carga, eu terei o controle, a limitação em 9.020 watts, limitando em 41 amperes para que o meu disjuntor não abra. Se eu, no caso, já tiver 5 kW de carga, a minha potência máxima do inversor chegará a 9.350 watts e a minha corrente que vai para a rede é apenas 19,7 amperes. Então, consigo aproveitar melhor a energia do meu inversor nesse caso, otimizando a minha geração. Nesse caso, por exemplo, um caso de um inversor trifásico de 15 kW, onde estou fazendo Zero Export, por exemplo, tem uma planta que ainda não foi homologada, estou tendo problemas na concessionária e não quero perder a minha geração, eu posso utilizar o meu PHB 120T para fazer a aplicação Zero Export, ok? Não vou injetar nada na rede. Meu inversor é um grid, tá conectado à rede, mas esse fluxo de potência é limitado, tá? E controlado, nesse caso, pelo inversor. Nesse caso, por exemplo, se eu tiver 0 de carga, 0 watts de carga, não vou injetar nada na rede, tá? No caso, se eu tiver já 20 kW de carga, o inversor, operando em conjunto com o meu medidor de energia, ele vai injetar 15 kW na rede e ainda vai consumir 5 kW da rede para complementar a minha carga. No caso do meu inversor injetar 15 kW, tá?
a minha carga for de 15 kW, o inversor vai injetar 15 kW, mantendo o meu consumo da rede em zero. Então, nas aplicações, isso é bem interessante. Agora, vindo para o nosso SEC 1000, tá? Já apresentamos no fórum GD passado, está sendo muito bem aceito pelo mercado, então, uma solução para plantas grandes, tá? Ele controla até 60 inversores, o disjuntor, tá? Do meu QDG pode chegar a 5.000 amperes, então posso aí monitorar uma planta de 3 megawatts CA, então 3 megawatts CA. Ele ajusta também o fator de potência global da minha planta, muito interessante isso, onde eu tenho problemas com reativo, e também ele monitora a minha carga. Então, nesse caso, é a aplicação mais completa, tá, para controle de potência e também ajuste o fator de potência. Então, aqui eu consigo monitorar a minha carga, a geração fotovoltaica e também a energia que está indo para a rede, também fazer uma análise do balanço energético do meu alto uso, tá, um alto consumo, tá, em relação à geração, injeção na rede, geração e carga. Aqui, uma das aplicações seria o limite de potência, vamos dizer, mas também pode ser realizado no grid zero export. Então, os meus TCs são conectados, tá, no ramo aqui da injeção da rede junto com o meu QDG, ok? Então, claro, se eu for utilizar, por exemplo, uma planta para o mercado livre, sempre eu devo observar a minha simultaneidade, tá? Porque a minha simultaneidade carga, geração fotovoltaica, deve ser sempre elevada. Por exemplo, se não faz sentido nenhum utilizar o zero grid numa planta de geração remota, porque minha simultaneidade é zero, tá? Então, nesse caso, se eu tiver aqui uma simultaneidade de 45%, por exemplo, geração fotovoltaica e carga, tá? Toda essa minha energia do lado superior será perdida, porque o zero grid ele sempre acompanha a carga. Minha potência sobe e a injeção sobe, a potência do inversor. Minha carga é reduzida, tá? A potência de saída do inversor é reduzida, mantendo sempre equilíbrio, geração, carga, sem injetar energia na rede. Então, um outro caso interessante seria esse de, por exemplo, vamos dizer aqui um supermercado, onde eu tenho um disjuntor de 100 amperes. Esse inversor é o PHB 60KMT, ele possui corrente máxima de saída de 96 amperes. Então, a corrente máxima do inversor está bem próximo ao valor do disjuntor. Se eu pegar aqui uma curva de atuação, tá, do disjuntor em função da temperatura, um disjuntor de 100 amperes, ele vai a 70 graus, ele vai atuar aqui, ele vai abrir em 85 amperes. Então, isso ocorre muito, geralmente, em campo, que, vamos dizer, nós definimos aqui nosso disjuntor de saída máximo, o fator de 1,25 para que esse problema, 1,25 a corrente máxima de saída do inversor, para que esse problema não ocorra. Mas em algumas aplicações, como no Sul, eu tenho, aqui, se eu for aumentar esse meu disjuntor acima de 100 amperes, algumas concessionárias pedem, vamos dizer, uma medição indireta, eu tenho que alterar o meu quadro geral e isso inviabiliza meu projeto. Então, se eu quiser manter esse disjuntor com 100 amperes e que não ocorra abertura indesejada nos fins de semana ou quando a minha carga é baixa, por exemplo, o supermercado tem uma simultaneidade elevada durante a semana, então não tenho problema de abertura desse disjuntor, mas os finais de semana ou em dias que essa minha carga é reduzida, meus 96 amperes vão fluir por aqui e pode ocorrer a abertura indesejada desse disjuntor. Nesse caso, eu poderia limitar a potência desse ramo, tá, em 52.800 watts. Tá? Isso, eu teria uma corrente máxima de 80 amperes, então não abriria meu disjuntor. Tá? E o que ocorre? Aqui ocorreria um melhor aproveitamento da minha energia, pois quando o meu inversor injeta, por exemplo, eu tenho carga consumindo, essa minha corrente que
vai para o disjuntor não vai chegar nos 80 amperes, mas quando a minha carga é zero, eu otimizo o máximo da minha geração, garantindo que circule apenas 80 amperes, meu disjuntor não abra. Isso é realizado tudo pelo SEC-1000. Um outro modo de operação do SEC-1000 bem interessante e muito discutido, gera muitas dúvidas, seria o ajuste fator de potência, tá? Se eu considerar essa planta sem geração fotovoltaica, aqui eu tenho o meu triângulo de potência, meu fator de potência é determinado por cosseno desse ângulo, eu tenho aqui minha potência reativa e aqui minha potência ativa. Nesse cenário, eu tenho com esse ângulo do meu triângulo de potência, eu tenho um fator de potência 0,95. Geralmente, as concessionárias, quando eu tenho contas do grupo A, cobram esse reativo quando o meu fator, cobram a energia reativa quando o meu fator de potência for menor que 0,92. Então, se a minha relação potência aparente, potência ativa, se o meu fator de potência for elevado, essa energia é cobrada, tá? E aí, vamos dizer, trazendo prejuízos aos nossos clientes. Então, aqui nesse mesmo cenário, se eu acrescentar aqui a geração distribuída, um inversor de 60 kW, tá? Com fator de potência unitário, se você colocar então aqui um analisador de energia, você vai ver que o inversor está injetando com fator de potência unitário, mas isso vai impactar na minha medida, tá? No meu medidor aqui da concessionária, que isso vai impactar. Então, se eu injetar naquele mesmo cenário anterior 60 kW, ok, de potência útil, vai ocorrer a redução, tá, de 60 kW da potência consumida. Então, agora, o meu medidor ele está enxergando, vamos dizer, um outro, vamos dizer, triângulo de potência. Agora, ele só está consumindo 40 kW da rede, a minha potência reativa continua a mesma, ok? Minha potência reativa continua a mesma, em 32,9 kVAR. Tá? A minha potência aqui foi reduzida para 40. E o que isso causou ao sistema? Isso aqui causou um aumento do meu ângulo, do meu triângulo, e o meu fator de potência foi reduzido para 0,77. Isso já vai causar cobrança de reativos, tá? Então, para corrigir isso de uma forma mais elegante e com um inversor em operação, através de alguns cálculos, se meu fator de potência é indutivo, tá? Das 6, por exemplo, das 6 da manhã em algumas concessionárias até meia-noite, eles cobram o reativo indutivo, tá? Relacionado a cargas como motores. E para eu compensar isso, eu tenho que gerar um reativo capacitivo, que seria o inverso, tá? Desse reativo, para que esse meu triângulo, a combinação total, esse valor caia e esse ângulo volte para aquele valor de 18,3 graus, tá? Retornando o meu fator de potência para 0,95. Então, para corrigir esse fator de potência, eu tenho configurado, através de alguns cálculos, eu tenho que gerar uma potência reativa capacitiva de menos 10,75 kVAR. Meu fator de potência capacitivo configurado para essa potência, ele deve ser de menos 0,94 capacitivo, ok? Então, a resultante será de 13,15 e meu ângulo aqui do meu triângulo, o fator de potência reduzido de novo para 18,3, eu vou obter 0,95 de fator de potência global, ok? Não cobrando reativo. Atentem-se bem, tá? Porque com o inversor não existe nenhuma mágica. Se eu configurar esse fator de potência, a potência do meu inversor máxima será reduzida, tá? Porque o que, na verdade, o inversor entrega sempre é a potência aparente. Okay? Se eu configurar esse valor, a minha potência, meu inversor cairá para 56,6 kW, ok? Um diferencial da PHB seria, para resolver esse problema, é bem interessante, o inversor de 75 kW da PHB possui uma corrente bem elevada de saída
Isso permite que ele não tenha essa perda, ok? Devido às características, ele não tem essa perda de potência ativa, tá? O watt que eu injeto na rede, mesmo ajustando o meu fator de potência até menos 0, mais ou menos 0,9. Então, o inversor de 75 kW é muito interessante para essa aplicação, tá? Então, prestem atenção nesses detalhes e esse assunto, eu concordo, é um assunto bem polêmico e gera várias dúvidas, então nós resolvemos abordá-lo nesse Fórum GD para tentar auxiliar e mostrar a aplicação do SEC 1000, ajustando o fator de potência da minha planta e ajudando os clientes a otimizar a geração distribuída sem a geração de reativos. Obrigado mais uma vez por a participação nesse fórum. Espero que tenham gostado da apresentação.